A questão, ele também, ontem, resolveu falar em certo momento de uma coisa que ele não entende. Ele é ignorante, né? Acho que nem precisa falar toda hora que ele é ignorante, porque você já sabe que ele é ignorante. Resolveu dissertar sobre luta de classes. Olha quem é ele para falar sobre luta de classes. E não só sobre luta de classes, como resolveu dissertar sobre comunismo. Ontem, está nos jornais. É inacreditável. Ele disse, precisa acabar essas lutas de classe entre homem e mulher, hétero e homo. Você tem de rir, você tem de rir. Ele não sabe o conceito marxista de luta de classe. Ele não tem nem ideia. Será que não tem alguém aí no Palácio do Planalto que poderia dar... Ora, o Manifesto Comunista é facílimo de ler. Começa a história do mundo, a história da luta de classe, etc. Tal. É um livro pequenininho, é um livro de propaganda, publicado a primeira edição em 1848 por Marx e Engels. É um livro para operário ler, é facílimo. É impossível que o Bolsonaro não consiga ler e entender. Ou alguém poderia trabalhar com uma cartilha, como se fosse cartilha, e explicar para ele cada passagem, bem devagarzinho. É inacreditável a ignorância do Bolsonaro. Ele acha que luta de classe é isso. Esse é o conceito dele, luta de classe. Que ele aprendeu, acho que com o porno filósofo, que é outro ignorante, com o traidor da pátria, que vive na Virgínia, né? O marginal, que sabe de marxismo igualzinho o Bolsonaro. Luta de classes é a luta entre homem e mulher, hétero e homo, é por aí ele vai falando umas sandices. E no meio da sandice ele disse o seguinte, que o Brasil, poxa, o Brasil era um país comunista, nós temos de acabar com esse país comunista. País comunista, o Brasil? Comunismo aonde? E quantos falam isso nas redes, os supostos conhecedores aí de política, de história, que são hilariantes, são os fanáticos de extrema-direita neofascistas, alguns neonazistas, né? Porque tem os neonazistas bolsonaristas também, e tem os neofascistas, que fascismo é diferente de nazismo, uma hora podemos conversar sobre isso. Mas esses extremistas, e lembrando sempre que os 57 milhões que votaram no Bolsonaro no segundo turno, a maior parte não comunga das ideias neofascistas, votaram contra o PT, porque era um meio de impedir que o Jaiminho Haddad fosse presidente da República. Imagina eleger um cara presidente, eu até entendo, eu tento compreender historicamente o momento. O Jaiminho ia toda segunda-feira receber conselhos do Lula. Imagina um presidente da República que vai despachar com um sentenciado, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Não existe, né? Então, a questão que se coloca é que uma minoria são neofascistas, mas é para esse que ele fala, essas 2 semanas. Porque as falas que ele fez, pavorosas, que envolvia a questão de tortura, etc. tal, era justamente para esse. O intuito era dirigido a esse seu público. Então, dizer que o Brasil era comunista. E muitos falam, aquele lá, o Quasímodo ali do sul do país, que vez por outra aparece vestido de verde e amarelo, o Quasímodo também fica falando isso, e outros bobalhões, porque o que tem de líder empresarial medíocre não está escrito, né? Eu acho que os grandes empresários, eu presumo, não consideram o Quasímodo líder empresarial, um sujeito medíocre, se o Brasil era país comunista. Você imagina no país comunista ter um processo de impeachment e a presidente comunista sair do governo, como foi com Dilma Rousseff? Absurdo, absurdo. E lembrar que o PT respeitou as regras do jogo. Teve impeachment e saiu, né? E isso tem de ser reconhecido numa análise acadêmica, serena, científica, não panfletária, como fazem os extremistas de esquerda ou os extremistas de direita, né? Então, quando ele quer falar que aqui é comunismo, é piada. Que comunismo? Tinha partido único? Não tinha. Tinha socialização dos meios de produção? Não tinha. Tinha o controle da mídia? Não tinha. Tinha o ateísmo com política de Estado? Não tinha. Tinha as organizações de massa, desde da juventude até a idade adulta, tal, de controle do indivíduo, do cidadão? Não tinha. Tinha, como em alguns países socialistas, passaporte interno para se deslocar? Não tinha, etc. Eu podia falar 500 características das sociedades comunistas, em especial da União Soviética, que corporificou esse comunismo desde 1917, de outubro, 25 de outubro, até início de 91, quando rui a União Soviética, tenta sobreviver como comunidade de estados independentes, isso também não dá certo, e aí se desagrega em mais de uma dúzia de países e tal. Evidente que não tem nada a ver com comunismo. Aí ele foi, né? Então, querer afirmar que nós tínhamos comunismo no Brasil, você acha que é uma sociedade comunista quando você tem a liberdade de ir e vir, de entrar e sair do país? Isso é um verdadeiro absurdo o que ele diz. E ele fala as coisas com a maior tranquilidade, e ele tem aquele olhar baço da ignorância.
o olhar baço da ignorância, porque o ignorante você conhece até pelo olhar. Você percebe que não entra uma ideia, que existe aqui o cérebro blindado, ele tem um cérebro blindado à inteligência. Bate e volta, bate e volta, bate e volta, que é o olhar baço da ignorância. Você olha para ele e você fala, és um ignorante. És um ignorante. Então, a questão, para fechar esse ponto rápido, da questão do ponto 4, é a questão conceitual. O Brasil nunca foi um país comunista. Luta de classes não é a luta entre homem e mulher, hétero e homo, ou idiotias semelhantes que ele disse. Ele precisa conhecer um pouco mais. Ao entrar nesse terreno, ele precisa ter estudo, mas ele é preguiçoso. Ele é um Macunaíma do século XXI, só que o Macunaíma era sagaz, ele não é. Né? O Macunaíma sempre dizia, ai que preguiça, é o que ele fala todo dia. Ele deve demorar para levantar, sabe aquele cara que deixa mais meia hora o relógio, mais meia hora? É ele. É a preguiça, é o bicho preguiça. É o bicho preguiça o Bolsonaro. E muita gente falando, olha, vamos votar. É o bicho preguiça. Essa que é a grande questão. Não trabalha, né? E vai ter problemas políticos sérios, né? Agora com a reabertura do Congresso e com a vida normal agora, especialmente a partir da semana que vem, né? Ele vai encontrar muita dificuldade para governar, muita dificuldade porque junta tudo isso, as crises que ele cria com a estagnação econômica, aí viveremos esse grande caos. Bem,